Gente, tudo bom com você? Hoje eu quero falar sobre o imperativo de que é preciso ser feliz. Isso muitas vezes deixa a gente infeliz. De fato, a gente precisa estar analisando quais são os padrões que a sociedade tem nos imposto. A gente sabe muito bem que um deles é esse, de que a gente precisa ser feliz, que a gente precisa ter sucesso, que a gente precisa ter um padrão de beleza. Enfim, tantos padrões que é imposto e tantos ideais que nos é cobrado, Eu queria falar um pouco sobre esse imperativo da felicidade nos dias atuais, baseado em 3 pensamentos de 3 psicanalistas, que é Tatiana Fagundes Aldino, Fernanda Pacheco Ferreira e a Maria Lívia Taurino. É muito interessante porque elas começam trazendo Freud como um grande crítico da sua cultura em sua época. Será que a gente é crítico na cultura que nos é imposto? Isso a gente observa muito na obra dele, Mal está na cultura ou Mal está na civilização. E aí eu gostaria de fazer algumas leituras para a gente entender um pouco desse imperativo. Freud começou a dar relevo ao Estatuto da Felicidade, mais especificamente falando da busca da felicidade. De acordo com a sua argumentação, sempre buscamos ser felizes, mesmo que seja por um pequeno instante, capaz de afastar-nos das perturbações da vida. É claro que a gente deseja ser feliz em última análise, mas a gente precisa perceber se de fato a gente está vivendo sobre esse imperativo de que é preciso ser feliz. Porque, ironicamente, isso faz muita gente infeliz, Uma sociedade como a nossa, com ideais de sucesso, beleza e felicidade a todo custo, tem levado muitas pessoas a sofrer. Essa plataforma, principalmente as mídias digitais, se a gente não tem um certo cuidado, a gente sofre muito, porque o que é estampado por aqui é um ideal de felicidade, um ideal de beleza, e a gente precisa estar muito atento a estes imperativos. Isso faz sentido para você? Isso faz muito sentido. Mas como, para mim pelo menos, Mas como falar dessa questão da felicidade sem não falar do sofrimento? A gente precisa... O sofrimento ele está ligado muitas vezes a esses ideais de felicidade. Para Freud, existem 3 fontes de sofrimento, Ele descreve muito bem isso na obra Mal-Estar da Cultura, que é o sofrimento em relação ao próprio corpo, ao mundo externo e o relacionamento com seu semelhante. Eu quero me ater ao relacionamento com o seu semelhante, porque muitas vezes a gente coloca muita expectativa no outro, percebendo e querendo que esse outro que a gente se relacione seja completo, sem falha, e isso não existe. E isso vai fazer com que cause muito sofrimento, porque a gente vai jogar expectativas e esse outro, ele tá cheio de falhas também, Isso é muito importante. Então, a busca pela felicidade tornou-se, desse modo, um esforço para afastar a infelicidade. Então, depressão, ansiedade, as compulsões e tantos outros sintomas individuais, somados à insegurança, à intolerância e isolamentos e outros sintomas sociais, isso tudo revela a nossa forma de viver, revela a nossa forma de sofrer, Então, a gente precisa perceber se a gente está se permitindo vivenciar o sofrimento ou a gente quer extirpar ele da nossa vida, anestesiando com medicações, com diagnósticos, para viver essa tal felicidade que muitas vezes a cultura do sucesso nos impõe, Vinícius de Moraes traz uma frase muito interessante: tristeza não tem fim, felicidade sim. Você concorda com essa frase aí de Vinícius de Moraes? E para finalizar, eu vou deixar uma reflexão que Maria Taurino coloca. Hoje, nos dias atuais, acreditamos que a tristeza pode e deve ter fim.
Já a felicidade, era isso que eu queria então compartilhar com você. Vamos refletir se a gente está aí muito vivendo nesse imperativo dessa cultura do sucesso, que é preciso ser feliz, que é preciso ser feliz, que a felicidade não pode acabar e que a tristeza tem que acabar a qualquer custo. Tanto tristeza quanto felicidade é muito importante para o processo da subjetividade. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Um grande abraço e até outro dia. Beijos!